Bem, lição número 1, a parte de segunda-feira, o segundo milagre de Jesus em Caná da Galileia. Quando Jesus fez o primeiro milagre, transformando água em vinho, imagine a repercussão que isso teve diante das pessoas daquela região. Todo mundo saiu comentando, porque era notório, todo mundo viu quando Jesus deu ordem para os serventes colocarem as 6 talhas cheias de água. Jesus fez praticamente 600 litros de suco de uva, e de uma qualidade tão espetacular, que o mestre Sala, que era o homem que cuidava assim da organização do evento, ficou impressionado, a ponto de dizer para o noivo: você serviu o melhor vinho no final da festa? Todo mundo faz isso no começo. E então reconheceram que o milagre de Jesus foi um milagre de qualidade espontânea. As pessoas ficaram impressionadas. O objetivo, na verdade, não era chamar a atenção para si, mas para que as pessoas glorificassem o nome de Deus. Ellen White escreveu no livro Ciência do Bom Viver, na página 216, a seguinte expressão: há milagres que se operarem, há milagres a se operarem na genuína conversão de uma pessoa. Milagres que muitas vezes não são discernidos, mas eles acontecem. A maioria dos homens da terra não se encontram além do alcance de um Deus poderoso e maravilha. Ou seja, o que ele quer dizer o seguinte: existem muitos milagres que nós não conseguimos enxergar, mas Deus faz os milagres. E nenhuma pessoa está fora do alcance da mão poderosa de Deus. Por isso que as pessoas pensam assim: será que Deus vai curar? Será que Deus vai agir nessa pessoa? Será que Deus vai curar essa pessoa do alcoolismo? O primo do meu pai foi curado do alcoolismo. Eu me lembro quando o pastor Campo Longo estava numa conferência, eu ouvi uma música, e eu morava atrás do local onde estava realizando a série de conferência. Eu fui até lá e eu vi o pastor Campo Longo chamando o primo do meu pai, que era alcoólatra inveterado, bebia 3 garrafas de cachaça por dia. E ele passou a frequentar as conferências e foi curado por Deus do alcoolismo. Eu disse para meu pai, o seu primo Zezinho, ele parou de beber. Meu pai disse: que conversa é essa, Gilberto? Disse: pai, ele estava aqui atrás nesse salão, aqui do clube, e tinha um homem fazendo uma pregação, chamou na frente e disse que ele não bebe mais. Meu pai disse: amanhã cedo eu vou na casa do Zezinho, vou verificar se isso é verdade. Vou deixar o cinturão pendurado aqui. Se for sua mentira, você tem uma surra ganha. Eu passei a manhã inteira olhando para aquele cinturão. Meu pai foi na casa do primo dele, voltou impressionado. O primo dele foi transformado assim pelo poder de Deus. Ele disse para minha mãe: Rita, é verdade, o Zezinho parou de beber, e foi o poder de Deus. Ele disse: nós vamos nessa conferência. E foi aí que nós conhecemos o Evangelho, por causa desse testemunho do primo dele. Então muitas vezes nós não assim conhecemos ou reconhecemos um milagre de Deus, mas nenhuma pessoa está assim livre ou está fora do alcance do poder sobrenatural de Deus tocar na pessoa. Numa pregação ao ar livre, um homem estava pregando, quando um zombeteiro disse: o moço, o senhor está falando aí de que Jesus transformou água em vinho? Jesus consegue transformar água em vinho de que jeito? Como é que ele faz isso? Qual é a química que Jesus usou para transformar água em vinho? O pregador disse: olha, moço, eu desconheço que química Jesus usou, mas uma coisa eu sei. O senhor está duvidando disso? Claro que estou duvidando. Isso é impossível, transformar água em vinho. E o homem disse: olha, vou dizer uma coisa para o senhor. Jesus pode transformar água em vinho, porque ele transformou na minha casa pinga em pão, transformou assim violência em carinho, ele transformou assim falta de comida em alimentação. Eu era um alcoólatra, eu era uma pessoa endemoniada, e Jesus entrou na minha vida, tirou o meu vício, me fez um homem assim sóbrio, e hoje eu sou um pregador do Evangelho. Que o senhor quer assim milagre maior do que esse? O homem ficou impressionado, ouviu a pregação do homem até o final e entregou o coração a Jesus. Jesus faz milagres espetaculares que assustam os mais céticos, porque as pessoas não conseguem explicar cientificamente os milagres. A pergunta número 2 é: que outro milagre aconteceu em Caná da Galileia que teve conexão com o primeiro milagre da água transformada em vinho? João capítulo 4, 45 em diante, diz o seguinte: pela segunda vez, Jesus foi a Caná da Galileia, onde ele transformara a água em vinho. E havia ali um homem nobre, cujo filho estava doente em Cafarnaum.
Ouvindo este homem que Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia, esse homem foi ter com Jesus e rogou-lhe que descesse até a sua casa e curasse o seu filho, porque estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, vocês não acreditam. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, porque o teu filho já está bom, seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele para a sua casa, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Perguntou o nobre para os seus empregados: qual a hora que meu filho melhorou? E eles disseram a hora: ontem, às 7 horas, a febre deixou o menino. Entendeu, pois, o nobre, aquele pai, que foi exatamente naquela hora, a mesma hora, que Jesus disse: o teu filho vive. E por causa disso, esse homem e toda a sua casa creram em Jesus. Então a pergunta é: que outro milagre Jesus fez em Caná da Galiléia que teve conexão com o primeiro milagre? Resposta: Jesus curou o filho enfermo do nobre de Caná. Jesus fez uma conexão desse milagre com o primeiro milagre, desfazendo assim o problema da incredulidade. No primeiro milagre, as pessoas não acreditavam que Jesus ia transformar água em vinho. A mãe de Jesus, porém, tinha fé e disse aos empregados: fazei tudo quanto ele mandar. Agora, nesse segundo episódio, o homem incrédulo disse: desce depressa, meu filho vai morrer. Jesus disse: calma, se você não enxergar, se você não vê, você não crê, calma. Então Jesus disse: pode ir embora, seu filho já está bem. E o homem acreditou. Acreditou tanto que foi embora só no dia seguinte. Ele não foi no mesmo dia embora checar se o filho estava bem. Jesus curou a incredulidade daquele homem e curou a doença do filho daquele homem. Jesus é o divino supridor das carências humanas, porque ele foi humano, ele sentiu nossas dores, nossos cansaços, nossa ansiedade, e ele sabe de tudo que nós precisamos. Ele supriu o vinho na festa de casamento com uma qualidade impressionante. E agora, na mesma cidade, um oficial nobre pediu a Jesus que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Jesus aparentemente deu uma resposta áspera para o homem: se você não enxergar, você não crê? Mas era para Jesus que queria testar a fé daquele homem. Se esse homem ficasse zangado, ele teria ido embora e disse: não quero saber de nada não. Mas o homem disse: Senhor, por favor, meu filho está morrendo. E Jesus viu que aquele homem realmente precisava. A fé dele foi alimentada naquela situação. E Jesus usou aquela doença daquele menino para curar também a incredulidade do pai. Quando Jesus ele deu a ordem para aquele homem: pode ir embora, seu filho está vivo. Quando finalmente esse homem chegou em casa, ele viu com alegria, ele ouviu com alegria a notícia dos empregados que o filho estava muito bem. E ele ficou satisfeito. Checou a hora que o menino ficou bom, com a hora que Jesus disse: seu filho já está bem, pode ir embora. E por causa disso, ele acreditou no Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós temos que olhar para o poder de Deus com uma confiança maior. Ellen White, no livro Deserto das Nações, página 253, escreveu: o filho daquele homem nobre, a quem Jesus curara, era de Cafarnaum. E em Cafarnaum, ele se tornou uma testemunha do poder de Deus. O oficial e toda a sua casa testemunharam alegremente da sua fé diante de todos. Porque todo mundo viu quando ele saiu em busca de Jesus. E agora, ao verem o filho curado, houve uma crença geral. Jesus deseja realizar milagres em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, em nossos negócios, mas muitas vezes a incredulidade, ela assim impede que os milagres aconteçam em nossa vida. Muitos pedem orações, clamam a Deus e às vezes não há uma resposta direta. E por causa disso muitos perdem a fé. As pessoas dizem: eu não creio mais, eu roguei tanto a Deus e Deus nem respondeu. E muitos perdem a fé. Temos que pensar o seguinte: se Deus responder, Ele é Deus. Se Ele responder de forma diferente do que nós queremos, Ele continua sendo Deus. Devemos aprender
a lição de Jesus e sua submissão, que se faça a sua vontade. O que Deus faz é sempre melhor. Deus nos abençoe. Que possamos, assim, ter uma fé que possa agradar o nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos. Amém.